Vírus que se espalha por todo o corpo e tendo aí contato com muco, catarro ou fezes infectadas. E para explicar um pouquinho mais sobre as causas, sintomas e sobre as três vertentes aí da doença, nós vamos conversar com o ortopedista, o doutor Ubiratã Oliveira. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Obrigado, bom dia. E o que é a poliomielite? Ou polio também conhecida, né? A poliomielite, conhecida como polio ou paralisia infantil, ela é uma infecção viral aguda, causada por um tipo de vírus chamado poliovírus. Tem 3 tipos, 1, 2, 3. Ele comumente afeta a nossa boca e nariz e o trato gastrointestinal. Se multiplica, atinge a corrente sanguínea, chegando até o nosso sistema nervoso central, o cérebro e a medula óssea. E ali ele tem predileção por uma região de nervos, que é a parte anterior da medula, onde é a parte motora, ela inerva os músculos, por isso existe a paralisia nos casos mais graves. Agora, como o nome mesmo diz, algumas pessoas só conhecem essa doença como paralisia infantil. Ela comete não só crianças, mas jovens e adultos também. E quanto, por exemplo, vai avançando a idade, os sintomas são mais fortes, né? Exatamente. A principal faixa etária de risco para ter essa infecção oral, contato com vírus, é abaixo dos 5 anos, mas qualquer faixa etária está suscetível a essa infecção. E quanto mais velho o indivíduo, principalmente acima dos 15 anos, o acometimento muscular é mais grave e deixa mais sequelas depois também. E então a gente pode falar dos sintomas da doença, mas antes de nós tocarmos nesse assunto, é importante também nós falarmos que existem 3 padrões básicos de infecção por pólio, que é a infecção subclínica, a não paralítica e a paralítica. Qual a diferença dessas 3 doenças aí, dessas 3 vertentes da doença, e qual é mais frequente aqui na capital amazonense? A infecção, existem esses 3 tipos clínicos, que é a apresentação como se mudar para o médico. A subclínica, felizmente, ela é a mais comum, mais de 95% dos casos, não cursa com ou nenhum sintoma ou sintomas virais, como dor de garganta, febre, sintomas conhecidos como virose. E a não paralítica, ela já afeta o sistema nervoso central, mas não afeta os nervos motores. Então a pessoa já tem uma rigidez de nuca, tem uma dor de cabeça intensa, pode ter náusea e vômitos. E na forma paralítica, que chega só de 0,5% a 1%, variando da literatura, ela atinge então os nervos e leva a uma paralisia de característica flácida e assimétrica dos membros, tanto superiores ou inferiores. Depende do local da coluna que foi afetada, da medula. E como é que está o cenário da doença aqui no Brasil? Essa semana, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, eu tinha até comentado na entrevista anterior, mas eu acho importante a gente citar isso realmente, agora com a presença de um especialista, do doutor ortopedista, decretou o estado de emergência mundial devido à doença. O Ministério da Saúde informou em nota que o Brasil não precisa de medidas adicionais contra a polio, já que não tem registros de casos desde 1990. Mas a gente pode explicar um pouquinho para a população com mais detalhes o que significa isso? A doença foi erradicada aqui no Brasil, mas ela tem chances de voltar, assim, principalmente agora com esse evento a nível mundial, que é a Copa do Mundo. Estão vindo para cá, inclusive, uma seleção Camarões. de um país que está em alerta, que é a seleção, né, de Camarões. A polio, ela necessita de vamos dizer, uma coordenação mundial. Todos os países do mundo necessitam ter campanhas públicas de vacinação, necessitam ter políticas, calendários de vacinais para as crianças, para poder erradicar a vacina. Esses países da Ásia, né, e da África, que foi emitido o alerta Camarões, da OMS. E existe mais um também, que daqui a pouco eu falo para você de casa. Síria, acho que Israel está em alerta. Síria, São 10 que estão em alerta, né? Eles estão em alerta devido a guerras, a fluxos populacionais, e então não existe essa política, né? Não existe campanha de vacinação nesses lugares. Aqui no Brasil, desde 1980, começou a campanha de polio, com o Zé Gotinha, né? A figura do Zé Gotinha.
E em 1994 a OMS declarou livre a América, todas as Américas, os países da América, livre da poliomielite. Nesses locais, então, ainda tem o risco devido à falta dessa campanha e existe 2 tipos de vírus, né? A vacina Sabin, que é essa vacina da gota, ela é um vírus atenuado, é um vírus, existe o vírus vivo, mas ele é mais fraco. Então ele dá essa imunidade para a gente por isso, ele não causa os sintomas tão graves como a poliomielite, no que a gente chama selvagem. Ela é natural, né? Ela é mais fraca, então ela só dá imunidade para a gente, para esse outro vírus. Nesses países, então, circula somente esse vírus selvagem. Por isso que ele pode, uma pessoa vindo para outros lugares, introduzir novamente esse vírus. Se tem pessoas que não estão vacinadas, vão estar suscetíveis e podem, de novo, vir a perpetuar, né, a propagar o vírus na população suscetível, se Então, não tiver campanhas. Isso quer dizer que o Brasil tem que ter campanhas justamente Para com manter a a população, vinda da Copa do Mundo. para manter a população vacinada e a população com a imunidade. Para se alguém vier de fora com esse vírus selvagem, não afetar a nossa população, nem as crianças. E todas as pessoas podem se vacinar? Essa vacinação está disponível? Desde nas unidades? 1980 que ela começou, então, como são campanhas universais pelo SUS, pelo menos nos últimos 30 anos, mais ou menos, teoricamente todos estão vacinados, né? Mas existem também a vacina com vírus inativo, que pode ser dada em adultos também. Ela é muscular, ela é intramuscular, é como injeção mesmo. Também garante uma alta taxa de imunidade. E qual a validade dessa vacina? Tem que ser feita na criança em 3 doses, né? 3, 5, 9 meses, se não me engano. E depois, cada 6 meses, ela tem que ser realizada, mas só mais 1 ou 2 vezes, eu não me engano. E Doutor, depois então, muito obrigada pela sua pra vida presença aqui inteira. no programa Estilo de Vida, mas vamos voltar com esse mesmo assunto no próximo bloco. Lembrando que você de casa também pode participar da nossa entrevista, do nosso bate-papo ao vivo. Sabe como? Pega o seu celular e manda um SMS pra gente ou então um WhatsApp para a nossa produção. 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho, não sai daí que a gente já volta.